O Internacional perdeu essa invencibilidade no ano de 2025, mas não tem tempo para lamentar. Isso porque no sábado já tem um clássico Grenal na Arena OAS, e é um clássico muito importante que o Colorado tem a obrigação de vencer mesmo sendo fora de casa. Antes de tudo, deixa o seu like, se inscreve no canal e passa no meu Instagram TheoSilveira09. Esse vídeo tem o apoio da Casa de Carne César, o melhor açougue de Porto Alegre, você encontra na Rua Gomes de Freitas 168, e nesta quinta-feira e também na sexta, eles estão fazendo a Feira do Peixe por conta da Sexta-feira Santa. Então não perde tempo, passa no Instagram deles, Casa de Carne César _Poa, para saber todas as informações sobre a melhor Feira do Peixe de Porto Alegre. Vamos falar do Internacional? Então vamos começar, e eu quero começar falando sobre Braulio, ídolo colorado. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre o Braulio, o garoto de ouro, um jogador que jogou na década de 70 no Internacional, 60, 70, e olha, foi um jogador brilhante, pelo menos para as pessoas que viram ele atuar, disseram que foi um dos melhores jogadores do Inter, e ele é ídolo colorado, muitos colorados conhecem ele, a maioria, né, quem conhece a história do clube já ouviu falar de Braulio, e ele falou sobre o clássico Grenal que ocorrerá no próximo sábado. Eu perguntei para ele encontrei ele e perguntei, o que tu tá esperando para esse clássico, o que tu acha? E ele falou, o clássico é como um campeonato para nós. Então, eu vou deixar o trecho aí de Braulio falando sobre o próximo Grenal. É quase que um campeonato, pelo menos para nós colorados. É um título, né? E eu espero que o Internacional, do jeito que está jogando, como disse Paulo Roberto Falcão, vai ser campeão. Que é um time que está jogando mais bonito, mais top. Ele e o Flamengo são os dois times que eu gosto de jogar. Vocês viram que além dele falar sobre o clássico Grenal, que é um campeonato, ele também diz que o Internacional e o Flamengo são os dois times que ele mais gosta de ver jogar. Isso por conta do futebol bonito que as duas equipes praticam. Então, vamos lá, vamos parar de lamentar um pouco a derrota de ontem, já tem o sábado, então o foco agora é todo esse, e eu quero aproveitar e pegar o gancho para falar do Vitão, que no jogo de ontem, após a partida, após a derrota colorada, falou: eu não quero saber da demissão do Quinteiros, porque um repórter acabou perguntando falou sobre, e ele falou, pouco me importa sobre a demissão, e depois no seu Instagram postou, não temos tempo de lamentar, agora é clássico Grenal, e é exatamente isso que temos que levar, não tem tempo, gente, o Inter não seria invicto a temporada inteira, a gente sabe que é impossível, e a gente perdeu um jogo aceitável, era dentro do nosso domínio, era no Beira-Rio, mas pro Palmeiras, um dos melhores times do futebol brasileiro. Vamos lá, vamos pegar uma prateleira. Inter, Botafogo pode ser considerado um bom elenco, um bom time. O Flamengo, o Palmeiras, talvez o Corinthians possa a gente botar nessa prateleira. E foi bom. São esses times. O Internacional está nessa prateleira. O Colorado vai ter que vencer e passar barreiras para ser campeão contra esses times. Mas é uma derrota aceitável. E a gente sabe toda a polêmica teve ontem. Mais um lance que poderia ter sido marcado pênalti novamente, não foi nem analisado, de um chute na cara do jogador do Inter, pé alto, onde passa pelo rosto do Fernando e também aqui ó, no corpo. Para mim é pênalti, para você pode ser interpretativo, para você pode não ser, é um lance igual aconteceu lá na Fonte Nova, óbvio que lá foi um chute mais direto do Davi Luiz no rosto do Rohel, e dessa vez foi um pé de cima para baixo, perdão. Por isso eu considero pênalti para o Internacional. Mas novamente a arbitragem não deu. E aquela pergunta, se fosse pro Palmeiras, se fosse pro Palmeiras, né? Então, a gente fala um pró, né? Que seria pro Palmeiras. Ou se fosse pro Flamengo. E aí? Seria ou não seria marcado pênalti? Faça essa reflexão. Eu sei que a gente não pode levar isso em consideração, até porque por acaso, né? Se fosse entendeu? A gente não pode considerar. A gente não pode. É uma coisa que, querendo ou não, hoje a gente não tem a certeza, então eu não posso considerar um dado. Mas é uma reflexão que a gente sempre tem que fazer, porque a gente sabe como funciona no futebol brasileiro. O Grêmio sem treinador, ou o Grêmio vai fazer bastante esforço para trazer um técnico até o sábado, tá? E também quer anunciar o Felipão. Isso para fazer uma mobilização na torcida e também entende um bom profissional. O Grêmio quer o Dorival. A gente sabe que pode ser difícil pro Grêmio, até porque é um salário alto, mas o Grêmio quer o Dorival e vai focar no Dorival pelo menos nesse início. Mas é aquilo, né? O Dorival vai querer assumir o Grêmio?
Vai poder? E por que eu estou falando sobre o Grêmio nesse momento? Porque ele pode estar na beira do gramado contra o Internacional, mas ainda não é nada concreto, não tem nada avançado, são apenas especulações. Deixa o like, se inscreve no canal e passa no meu Instagram até o Silveira09.